Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo essa gravação. O nosso grupo vai falar sobre a correção de solos e adubação de pastagens. E o grupo é composto por Gislane Araújo, Érica Martinho, Lucas Henrique, Lucas Vieira e Matheus Fauci. E estamos sobre a orientação da nossa professora, doutora Estela Cristiane Gonçalves Matoso. Então, pessoal, a gente trouxe uma introdução aqui, né, sobre as pastagens. A pastagem é a base da produção da carne bovina, né? Então, ou seja, engorda, terminação em pasto, assim como para a produção de leite também. E o bom manejo das pastagens é um fator determinante para o êxito dessa atividade. Pastagem, em processo de degradação, leva à queda contínua da produtividade e, consequentemente, da rentabilidade. Isso aí a gente já está vendo. Nesse período do curso a gente está fazendo pastagem, né? A gente sabe qual a importância de você manter uma pastagem alta, uma pastagem de qualidade. Aí aqui a gente traz alguns dados da produção de carne bovina no Brasil. O Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo, com 222 milhões de animais. É o maior exportador de carne bovina, 1,9 milhões de toneladas. E estamos em sexto lugar em consumo. A quantidade anual per capita gera em torno de 78 quilos por ano. A gente sabe que os brasileiros são o dono do segundo maior rebanho efetivo do mundo, né? Que também é grande exportador de carne no cenário mundial. Segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo, com 222 milhões de animais. E também, conforme os dados da ACNB, o Brasil lidera as exportações de carne bovina. Em 2019, o Brasil exportou, em média, 1,9 milhões de toneladas, com um faturamento de 7,7 bilhões. Ou seja, a gente percebe qual é a importância dessa produção aqui no Brasil, né? Só que também, apesar dessa produção, o país ele não lidera o consumo, né? Porque a gente perde para a Austrália, que lá a quantidade anual de carne per capita, pessoa, né, no caso, é de 92,9 quilos. E aí a gente acaba ficando em sexto lugar, né? Que o consumo da proteína animal acabou se crescendo, acelerando em 2020. E, segundo os dados no mapa, só tende a crescer, né, até 2025. Aí vamos ver, né, como que vai funcionar, porque a gente sabe que estamos numa recuperação de um surto, né? E principalmente por causa do Covid, os preços aumentaram bastante. Vamos ver como é que vai a produção daqui para frente. Tá, dados de áreas do pastagem no Brasil. O Brasil tem cerca de 172 milhões de hectares destinados à pastagem, né? E um estudo da Embrapa apontou que pelo menos 70 milhões dessas áreas são degradadas, né? Ou seja, não se produz mais do que 2 cabeças de gado por hectare. A gente sabe que isso é muito, muito, muito pouco. E 70 milhões, gente, é uma área muito grande. Daria pra gente produzir muito. E 95% da carne bovina é produzida em regime de pastagem. Então a gente percebe a importância que tem a pastagem, né? Então, né, a produtividade animal, a pasto, é a função da disponibilidade e a qualidade da forragem oferta das características do animal. Pastagem bem adubada, além de aumentar a produção, melhora a qualidade da forragem em oferta. Isso aí é um fato, a gente sabe que quanto melhor a forragem, consequentemente, a gente vai ter uma maior produção e um melhor resultado. Tá. Aí agora a gente vai falar um pouco da como que funciona, né? Na adubação das pastagens, como que elas devem ser consideradas. Então, elas são consideradas em duas fases. O estabelecimento, né? Onde os nutrientes são essenciais para o crescimento e desenvolvimento da planta, no caso que o fósforo é o mais importante nessa fase, principalmente por todas as funções fisiológicas que ele tem na planta, de ATP e tal. E a manutenção, né? Que é a pastagem bem formada, acaba explorando um volume grande de solo e por isso as adubações podem ser menores, né? Que nos estabelecimentos. Então ocorre simbiose, como fungos, como fungos no caso micorrízico, os nutrientes que estão reciclando ele continuamente. Então, se você conseguir manter esse pasto bom, né, formado, você não vai ter que ficar corrigindo sempre.
E como que funciona a calagem para adubação de estabelecimento? A calagem e a adubação para estabelecimento. Então, vários fatores devem ser levados em consideração para se obter o estabelecimento adequado da pastagem. Nas recomendações de calagem, a adubação para o abastecimento das pastagens considera-se principalmente a exigência das plantas e as características do solo. A gente sabe que o produtor ainda deixa muito defasado essa parte de adubação do solo, principalmente das pastagens. O produtor acha que é só jogar o gado lá e deixar, e a gente sabe que não é assim, a gente tem que passar por todo um processo. Então tá, qual é a exigência de fertilidade do solo das principais gramíneas e leguminosas de forragem? Aqui a gente são propostos 3 grupos para as gramíneas, né, que vai estar na tabela abaixo, e 2 para leguminosas. Segundo o nível de exigência, indicação dos respectivos graus de adaptação e baixa fertilidade do solo. Os diferentes graus de adaptação das forrageiras às condições de fertilidade do solo foram estabelecidos considerando principalmente a acidez e a disponibilidade de fósforo. Então, entre as espécies, dentro delas, existem graus diferenciados, né? Acabam de adaptação mesmo às condições adversas do solo, ou a diferença quanto à fertilidade do solo. Então, é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, tá. Aí aqui a gente tem a primeira tabela, que é a tabela de grau de exigência das gramíneas forrageiras às condições de fertilidade do solo. A gente pegou, né, 3 espécies, grau de sua exigência de fertilidade. A gente tem a braquiária documentus, umidícolas e as rubinienses, que ela é bem pouco exigente em questão da fertilidade do solo. Mas, como a gente já viu em pastagem, não existe espécie milagrosa, não existe forragem milagrosa que não vai precisar de adubação, né? Infelizmente, esse cultivar ainda não existe. A brisita, né, marandu e Sacara anceps, ela é bem mais exigente, considerado mais em cima. Pânico máximos, né, Tobitian, Dazane, Mombasa, que ela é muito exigente em relação à fertilidade do solo. Aí aqui na tabela 2, a gente traz a exigência das leguminosas, né, forrageiras e a condição de fertilidade do solo. Aí aqui a gente tem três espécies, né, que Solaces, o Mineirão e o Bandeirante, né, que é pouco exigente. Aumentou em forrageiro, amarillo, que é exigente. E a Lucena, soja perene, que é muito exigente. No caso, a fertilidade do solo, as condições, né? Então tá, e como funciona? Qual é a recomendação que você deve fazer para sua pastagem? A recomendação de elevação da saturação base para as espécies. Então a gente já fez uma tabelinha aqui mostrando como que funciona essa recomendação de calagem. Então tá, pessoal, para as espécies que é pouco exigentes, recomenda-se elevar a saturação base do solo de 30% a 35%. Como ela não vai necessitar, ela não é tão exigente, então não precisa ter uma saturação tão alta. Para aquelas espécies que já exigente, como a gente mostrou ali, eu já recomendo se elevar a saturação do base de 40% a 50%. Para as espécies que são muito exigentes, é recomendado elevar a saturação do base já de 50% a 60%. Mas isso aqui vai depender do como você vai querer formar seu pasto, qual vai ser a espécie que você vai utilizar, porque a gente sabe que cada uma tem uma quantidade de proteína bruta, e então isso vai depender da sua finalidade do pasto, né? Você vai ter que decidir o que você vai querer fazer, o que você vai querer produzir, para depois você escolher. Porque não é só pegar e falar, eu vou plantar só um pouco exigente para mim não ter que gastar com adubação, com calagem. Isso não vai adiantar nada, porque pode ser que você acabe esperando, você está esperando algo muito grande, um resultado muito alto, e você não vai ter retorno, né? Tá. E como que esse calcário deve ser aplicado na pastagem? O calcário deve ser aplicado antes, né? Ou incorporado ao solo com arado ou grade pesada. No caso, seria antes mesmo do plantio. No fim da estação chuvosa, anterior ao plantio. A gente já aprendeu que vai depender do PRNT do calcário, né? Se o PRNT é um pouco baixo, você vai ter que jogar o calcário com 90 dias, né? No caso. Antes do plantio. Dependendo do calcário, você pode jogar antes até, né? Até 30 dias, como jogar. Então, quando a dose recomendada for inferior a 3 toneladas por hectare,
sugere fazer apenas uma aplicação. A gente já viu também, não tem essa necessidade de dividir essa aplicação. Se a dose for superior, é indicado aplicar metade antes da primeira aração e outra metade antes da gradagem. Se o solo possui baixa quantidade de Mg, deve-se considerar aplicar calcário, domilítico ou magnesiano, de forma que atinja um mínimo de 0,5 centimol por decímetro cúbico. A ideia aqui é sempre manter a relação cálcio-magnésio, né? Tá. Deve-se ainda levar em conta a qualidade do calcário, foi o que eu falei, corrigindo-se a dose estimada para o PRNT, que é igual a 100%. Aí a quantidade de calcário a ser aplicada, que é o NC, para levar a saturação por bases, por exemplo, para 45%. Pode ser calculado pela fórmula. Aqui a gente colocou a fórmula, e essa fórmula a gente já tá vendo nas nossas aulas, né? Onde S, Ca, Mg, K e T, que é igual a alumínio mais H, que hidrogênio mais S. Todos expressos em centimol por decímetro cúbico. O valor de F é obtido pelo quociente 100 dividido pelo PRNT. Aí aqui você vai descobrir qual é o PRNT do seu cálculo. E o PRNT também, para quem não sabe ainda, é o poder relativo de neutralização total. Para as espécies muito exigentes, se necessária a correção da subsuperfície, né, que a gente sabe que o calcário chega só praticamente a 20 centímetros do solo, ou seja, quando a saturação de alumínio for maior que 20% ou o teor do cálcio é menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico, na profundidade de 40 a 60 centímetros do solo, o xisto agrícola ele é recomendado, na verdade ele tem que ser recomendado, porque ele é o que vai conseguir chegar nas camadas mais profundas do solo, né? Então, a velocidade de gesso é calculada em quilogramas por hectare também. Velocidade da argila versus 50. E se essa recomendação for adotada, a reaplicação de enxofre deve ser feita somente após um período mínimo de 10 anos. E como funciona a aplicação de fósforo? Então, como a gente já falou, o fósforo é de suma importância, né, para a planta. Então, ele merece muita atenção, principalmente para os nossos solos da nossa região. A gente sabe que a gente tem uma perda de fósforo muito grande. Solos da região sul da Rábia, a disponibilidade desse alimento em condições naturais é muito baixa, já sabe. E a resposta dessa adubação vai depender da disponibilidade do fósforo no solo, que existe no solo, a disponibilidade de outros nutrientes, espécie, né, e variedade vegetal cultivada, como já falei, vai depender muito, e também das condições climáticas, né? Para as espécies menos exigentes, como a gente já citou, a Documentes, a Tropólogo e a Teossantes e Mandioca, os maiores incrementos na produção são observados quando se aplica 100 kg por hectare de P2O5, né? E que o que evidencia o comportamento diferente entre essas espécies. Em pastagens perenes, a aplicação de fertilizantes para o estabelecimento é feita a lanço, seguido de incorporação. Só que aí, pessoal, para esses doses pequenos, menores que 30 kg mais ou menos de P2O5 por hectare, na forma de fertilizante solúvel em água, recomenda-se já a aplicação em linha para não se ter a perca. E em pastagem já estabelecida, é possível dar o fertilizante fosfatado em cobertura, né, sem incorporação, já que a pastagem já está estabelecida, você não vai ter tanta perda. Como funciona a adubação de potássio? Então tá, o potássio é o segundo elemento mais absorvido pelas plantas, né? E as quantidades mobilizadas decorrem da produção. A sua reserva de minerais nos solos do cerrado é muito pequena, insuficiente para suprir as quantidades extraídas pelas culturas por cultivos sucessivos, e, portanto, sua reposição no solo deve ser feita com adubação. Para os solos de cerrado, o potássio trocável é a fonte mais importante para as plantas. Ou seja, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do potássio, né? Na sua falta. Aqui a gente traz uma tabela sobre a extração do potássio para algumas culturas de forrageiros cultivadas na região do Cerrado. Como vocês podem ver, no cultivo do milho e do capim-napier, a silagem, né, a extração do potássio deve ser feita muito, muito grande.
porque dependendo da produção da biomassa alcançada, então, conforme você quer aumentar sua biomassa, maior vai ter que ser essa disponibilidade de potássio, né? Portanto, né, por exemplo, para produzir 40 toneladas por hectare de silagem de Napier, a extração do potássio é a ordem de 960 quilos por hectare de K2, Portanto, em cultivos destinados à produção de silagem, a feno, a negligência com a adubação potássica pode resultar em grande prejuízo, né? Tipo, você vai levar prejuízo se você não ter essa adubação feita de maneira correta. E claro, a gente não poderia deixar de falar do nitrogênio, né? Que é um macronutriente essencial para as plantas. Ele é absorvido e exportado em grandes quantidades nas colheitas. Quando um bom histórico de produtividade, é possível reduzir até 50% da produção nitrogenada para as gramíneas, quando a área tiver sido cultivada em soja nos últimos 3 ou mais anos. Mas a gente sabe que o nitrogênio é muito importante, é um elemento muito móvel no solo, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa absorção do N, ele ocorre principalmente na forma de nitrato, né? Que é NO3, amônio, que é o NH4+, sendo a primeira forma mais frequente, que no caso é o nitrato. Tem também a questão dessa parte dos micro-organismos, né? Que fixadores de nitrogênio que tem para as gramíneas também, que dá para ser utilizado. Falando um pouco do enxofre, né, qual a sua importância para a planta e tal, o enxofre no solo e na planta apresenta algumas semelhanças com o nitrogênio. No caso, no solo sob vegetação de cerrado, assim como os solos não adubados em regiões úmidas do Brasil, em geral, mais de 90% do enxofre está na forma orgânica. E a relação carbono-enxofre na camada superficial do solo brasileiro está ao redor de 110,1, né, por 1, com alguma variação. Então, ocorre essa variação sim, mas é algo que falta bastante também. Aqui a gente tem um exemplo de resposta às espécies cultivadas na adubação com enxofre, né, em solos anteriormente sob vegetação de cerrado. Aqui vocês podem ver que o rendimento com enxofre ele é muito alto, né? Por exemplo, o milho, se vocês verem o milho, vamos pegar as forrageiras lá embaixo, né, que é aqui no nosso trabalho. Vocês podem ver que as duas forrageiras lá embaixo, elas praticamente aumentou, né? Com a primeira de 7,04, 100, o rendimento 100, o enxofre para 8,26 com enxofre, e a de baixo de 0,84 foi para 2,84, ou seja, aumentou muito mais. Então, a gente vê a importância que tem o enxofre da relação, né? Planta-solo. E os micronutrientes que são utilizados. Então tá, a aplicação de micronutrientes no solo do cerrado constitui uma prática indispensável para a obtenção de altos rendimentos em diversas culturas, né? As principais razões para adotá-las são carência desses micronutrientes na maioria dos solos, que não possui, notadamente zinco, né? Que é que mais falta, cultivo de variedades com alto potencial de rendimento e, consequentemente, com alta demanda de macro e micronutrientes. Além também do uso de presente fertilizante de alta concentração, né, que contém menor quantidade de micronutrientes, como impurezas, ou seja, acaba faltando. Então, mas antes de tudo, para vocês fazerem tudo isso, vocês têm que fazer aqui uma análise de solo, com certeza, né? Que a recomendação do micronutrientes para o solo do cerrado, com base na análise química, ainda é bastante limitada, né? Devido à inexistência dos estudos de calibração de médios e análises de solos para esses nutrientes. Ou seja, não tem ainda esses médios de calibração, então acaba tendo um probleminha aí, sendo um pouquinho limitado. Análise foliar, análise química da folha também poderá auxiliar na recomendação dos micronutrientes, né? Principalmente para as culturas perenes. No caso das culturas anuais, o período gasto entre a amostragem das folhas e o processamento das análises, na maioria dos casos, não permite que a correção seja feita em tempo hábil, ou seja, no caso, às vezes não dá, né? Como é anual, não vai dar para você fazer essa análise, já corrigir
num tempo que você pode aproveitar. Os perenes, o pequeno produtor mesmo que deixa lá, esse compensa, né? Fazer todas essas análises para poder. Desse modo, a correção dessa deficiência será feita para atender às necessidades da cultura sequente, né? No caso, tipo assim, vocês vão plantar outra cultivar. Em muitos casos, por meio dos sintomas visuais, é possível identificar nutrientes. Quando os sintomas não forem bem nítidos, recomendo então fazer essa análise inicial. Ou seja, se você reparou que a planta está demonstrando sinais de deficiência, é melhor você corrigir, né? Não fazer essa análise. Mas se, esses, se esses sintomas não forem tão nítidos, recomendo você fazer essa análise primeiro. E um pouco sobre toxicidade também, como a gente sabe que é micro, pode ser que acabe sendo feita, né, uma alta dosagem e acabe causando toxidez. O preparo inadequado pode causar problemas como drenagem, que, aliada a chuvas intensas, propiciam condições favoráveis à ocorrência de toxidez de manganês e ferro, por exemplo. Como na planta, a faixa entre deficiência e toxidez de boro é muito estreita, a adubação com esses nutrientes deve ser realizada com cautela para se evitar a toxidez. Então, como faz mais à frente, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com esses micronutrientes. E como vai ser a recomendação de pastagem? Então, a gente trouxe na literatura, a gente procurou na literatura, com base num Garão, de 1984, 1991 e 1996, e Ferreira e Cruz, 1991, em Malavolta, 1986, foram elaboradas recomendações de adubação com micronutrientes para algumas culturas. Em alguns casos, quando as informações disponíveis na literatura eram incompletas, não existiam, recomendações foram feitas usando-se o bom senso como critério. Como a gente vê, as pastagens, a questão da coesão da pastagem aumentou bastante, né, nos últimos anos, como a gente vê em pastagem mesmo, na matéria de pastagem, mas a cada vez mais parece que a gente vai descobrir novas coisas, então a gente tem o profissional que vai trabalhar na área tem que estar sempre se atualizando para essas novas informações. Então tá, vamos lá, a pastagem consorciada. Adubação de formação, recomenda-se 1 kg por hectare de boro, né? Mais 0,02 kg de hectare de cobalto, mais 2 kg de hectare de cobre e mais 0,03 kg de hectare de molibdênio, mais 2,0 kg de hectare de zinco a lanço. E essa adubação com molibdênio, cobalto e semente, como que funciona? O cobalto e o molibdênio, uma vez a serem aplicados no solo, poderão ser aplicados novamente na semente. No caso do cobalto, 8 gramas de cloreto de cobalto, 9 gramas de sulfato de cobalto, pela quantidade de sementes de leguminosas a ser usadas por hectare. Depois de fazer toda a análise e ver a necessidade de adubação, né? Mas aqui a gente tem, vou dizer, uma receitinha pronta. O molibdênio é recomendado 20 gramas de molibdênio de sódio ou 14 gramas de molibdênio de amônio pela quantidade de semente a ser usada, né, por hectare, ou por meio de peletização de sementes, ou seja, 3,0 gramas de boro, mais 0,1 gramas de cobalto, mais 0,1 gramas de cobre, mais 4 gramas de manganês, mais 0,1 grama de molibdênio, mais 7 gramas de zinco, mais 200 gramas de calcário por quilo de semente. E a pastagem apenas de gramíneas, no caso sem esse consórcio, né? Então, a adubação de formação, que pela literatura que a gente procurou que utiliza, 1 kg de boro, mais 2 kg de cobre, mais 2 kg de zinco ao lanço. E é isso, no caso das pastagens pelas gramíneas, né? Só apenas gramíneas, sem o consórcio. E o que a gente traz aqui? Que a tomada de decisão deve concluir critérios de natureza econômica, né? Que permite estimar a relação custo-benefício favorável ao produtor e a formação da pastagem recomendada em associação de culturas anuais ou após os cultivos anuais, devido à revisão de custo para o estabelecimento da pastagem. É importante a gente deixar claro aqui, pessoal, que toda essa adubação, toda essa cultivar vai depender da necessidade do produtor. Qual que é a sua necessidade e qual que é o seu investimento. Não adianta a gente tentar fazer altos planos, né?
para algo que o produtor não vai ter condição de pagar. Ou seja, às vezes é melhor plantar uma cultura menos exigente, com uma adubação menos exigente, mas que o produtor consiga ter um lucro benefício, né? Porque não adianta nada a gente pegar e plantar uma cultura muito exigente, a gente não vai conseguir ter recursos para fazer essa adubação exigente e acaba que o produtor sai no prejuízo. Então, pessoal, é isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui e espero que vocês tenham um bom dia.